Bom dia, pessoal. Vamos para a segunda atividade de matemática do sétimo, o terceiro bimestre, e a continuação sobre frações, Então, aqui nessa questão tem o seguinte, o assunto: construção de fluxograma para representação do processo de resolução de um grupo de problemas. Reconhecimento do conceito de fração, comparação e ordenação de frações associadas aos seus diferentes significados, parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Então, essa construção de um fluxograma, o que seria isso? A construção do fluxograma é o seguinte, é todo o processo que você vai fazer para resolver um problema, certo? Ou seja, todos os passos que você terá que seguir para resolver um problema. Esses passos são os seguintes, Tenho aqui um exemplo que nós podemos observar todos esses passos. Leitura do problema. O primeiro que você vai fazer é ler o problema. Depois, você vai identificar a pergunta. Porque às vezes tem gente que lê o problema, responde e às vezes coloca a resposta errada. Então, lê o problema, depois identificar a pergunta. O que é que está pedindo na pergunta? Então vamos lá, lendo o problema. Um aluno de mestrado recebe uma bolsa de estudo de R$ 1.200 por mês. Ele gasta em média 2/5 desse valor com aluguel e 1/8 com contas de república onde mora. Quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? Então, ler o problema todo e identificar a pergunta. Então, quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? Ele vai gastar essa fração com aluguel e essa com contas da república. Agora vem coletar dados do problema. Ou seja, a coleta de dados é o que você tem de informação no problema que você vai poder utilizar. É isso? Então vamos lá. Depois vem as estratégias. Eu vou ler essa parte primeiro desse fluxograma, Depois aqui eu vou respondendo como responder ela passo a passo, certo? E as duas estratégias, as duas formas que tem de resolver. Aí vem a estratégia. Essa questão aqui tem ela resolvida na apostila de vocês, lá abaixo, certo? Tem essa questão e tem outras também que estão resolvidas. Então, estratégias. A estratégia é o que você vai fazer, o caminho que você vai seguir para resolver o problema. Tem uma estratégia aqui que é somar as despesas e subtrair do total. É uma das estratégias. A outra é encontrar o valor de cada despesa e subtraí-las do total. Seria outra forma. Aí dessas duas estratégias, aí é resolver o problema. Depois vem o quê? Vem a análise do resultado. Você vai analisar o resultado. Quanto deu, se corresponde à resposta ou se está totalmente diferente. Se não corresponder à resposta, você vai refazer novamente o problema, certo? E se corresponder à resposta que você encontrar, como por exemplo, você tirar a prova e estiver correta, então pronto, acaba ali o problema, certo? Então vamos ver essa questão aqui. Repetindo, vocês têm ela resolvida na apostila logo abaixo da atividade, certo? Então vamos lá. Primeiro, leitura do problema. Um aluno do mestrado recebe uma bolsa de estudos de R$ 1.200 por mês. Ele gasta em média 2/5 desse valor com aluguel e 1/8 com contas da república, onde mora. Quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? É a leitura. A identificação da pergunta. Quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? Então, desses 1.200, ele gasta com aluguel e conta da república.
Aí quanto é que vai sobrar dos 1.200 para ele comprar alimentação, né? A coleta de dados. Aí vem as estratégias. Então, primeiro, somar as despesas e subtrair do total. Essa soma das despesas, nós temos o seguinte. Somar as despesas seria a fração aqui. 2/5 mais 1/8. Tirando o mínimo aqui, eu posso multiplicar. 5 vezes 8, 40. Né? Tirando o mínimo. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Aí eu faço 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. Mais 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Então eu tenho quanto? 21,40 É isso? Essa é uma das estratégias que eu estou fazendo. Somar as despesas e subtrair do total. Nós vamos fazer essa primeira. Certo? Aí agora, deu 21,40. Então, essas foram as despesas que ele teve com aluguel e com contas da República. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter 21,40 vezes 1.200. Certo? Então, eu faço 21 vezes 1.200 e o resultado eu divido por 40. Como eu vou dividir por 40, eu posso dividir 1.200 por 40. E o resultado eu multiplico por 21. Então, eu posso fazer aqui, ó, 21 vezes 1.200 dividido por 40. Corta um 0 e um 0, 12 dá 3, 0. Dá 30. Não é isso? Então, eu vou multiplicar 21 por 30. Né? Então, eu dividi esses dois aqui e o resultado eu multiplico por 21. Eu podia multiplicar e depois dividir por 40 também, a mesma coisa. Se eu multiplicar aqui e depois dividir. Certo? Então, 21 vezes 3 dá 630. 630 foi a despesa que ele teve com aluguel e contas da República. O total quanto é? 1.200 menos 630. Vai dar quanto? 570 reais. Esses 570 reais é o que ele vai gastar com alimentação, que vai sobrar para ele gastar com alimentação. Certo? Essa é a primeira forma de você fazer. Uma das formas de fazer. Você vai somar as duas frações, encontrar o resultado das despesas, multiplicar pelo total, o dinheiro que ele recebia, e divide por esse, ou divide depois multiplica, e o resultado subtrair do dinheiro que ele recebeu. Então essas despesas que ele tem com aluguel e contas da República, menos o dinheiro que ele recebe. Essa bolsa de estudo. Então, o dinheiro que vai sobrar é 570, que é para alimentação. É isso? Essa é uma forma de resolver, que é somar as despesas e subtrair do total. Certo? Vamos ver outra forma. Outra maneira que nós podemos ter. A segunda maneira. A segunda maneira é o quê? Encontrar o valor de cada despesa e subtrair do total. É outra forma de resolver. Encontrando o valor de cada despesa. 2/5 de 1.200. Calcula 2/5 de 1.200, depois calcula 1/8 de 1.200. Aqui eu posso dividir 1.200 por 5, depois multiplicar por 2. Ou eu posso multiplicar, depois dividir. Na outra questão a gente dividiu, depois multiplicou. Aqui eu posso multiplicar, que vai dar 2.400. Dividindo por 5. Vamos ver, 2.400 dividido por 5. 24. Dá 4, que dá 20, sobra 4. 8, nada. Baixa o 0, vem para o quociente. Vai dar 480. Né?
Aqui a gente fez a multiplicação, depois a divisão. Então eu tenho 480. No outro caso, 1 vezes 1.200 dá 1.200 dividido por 8. Dividindo 1.200 por 8. 12 dá 1, sobra 4. 40 dá 5, nada. Baixa o zero, vem para o quociente. Vai dar 150. Então, esses dois valores foram as despesas com aluguel e contas da República. Então, eu somo 480 mais 150, que vai dar os R$630. Né? R$630, que foi do aluguel e contas da República. Para saber quanto sobrou para alimentação, o que é que eu faço? Os 1.200 menos 630, que eu vou ter 570, certo? Então, você pode responder de uma das duas formas na atividade, ou, se preferir, você pode responder até das duas, certo? Que você está até exercitando, certo? Então, das duas formas, você vai obter o resultado. E, observando esse fluxograma, resolver o problema. Pronto, analisar o resultado. O resultado seria o quê? Você vai analisar o resultado que você obteve. Se você somar os dois aqui, somar 630 mais 570, nós vamos obter os 1.200, que era a bolsa de estudo que ele tinha. Então está correto, certo? Se você analisar o resultado e não estiver correto, você vai ter que refazer, né? Às vezes dá um resultado totalmente diferente. Então você vai observar esse fluxograma, certo? Que tem também na atividade resolvida, e vai responder essas questões. Aí poderá resolver das duas formas. Na questão 2, nós temos o seguinte. Observe a figura. Essa figura aqui foi dividida em 2, 4, 6, 8 partes. Foram pintadas 5 delas. Aí quer saber em quantas partes iguais o retângulo foi dividido. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo. A parte pintada representa que fração do retângulo. Então vamos a um exemplo aqui. Eu tenho uma figura aqui. Eu tenho uma figura e dividi ela em 2, 4, 5, 10, 15 partes. É isso? Então quer saber em quantas partes iguais o retângulo foi dividido. Então nesse exemplo aqui ele foi dividido em 15 partes, né? Total de partes que ele foi dividido, 15. B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Cada uma parte representa 15 avos, né? E C. Eu quero saber, a parte pintada representa que fração do retângulo? Então, a parte pintada tem 3, 5, 6, 7, 8, 9. Representa 9 quinzeavos. Foram pintadas 9 das 15. 9 quinzeavos. Que, se eu quiser também, eu posso simplificar aqui por o mesmo número, os dois. Por 3, dá 3 e 5. Ou seja, em cada 5 partes tinham 3 que eram pintadas, né? Então, em quantas partes foi dividida a figura? Que no caso foram em 15. Cada parte representa quanto da figura? 15avos. E representar a fração das partes pintadas em relação à figura, aqui foram pintadas 9 das 15. Se puder simplificar, você pode colocar a fração e na frente ela simplificada por o mesmo número, certo? Nessa terceira questão aqui, você vai representar só a fração correspondente às partes da figura que foi pintada,
em relação à figura total, a quantidade de partes que a figura foi dividida. Então, ela foi dividida aqui num total de partes e foi pintada um total. Então, no numerador, coloca o total de partes que foram pintadas. E no denominador, você vai colocar a quantidade de partes em que a figura toda foi dividida. Aqui ela foi dividida em 6 e foi pintada 5. Você vai ver que fração nós vamos ter. Aqui ela foi dividida em 4 e pintou as 4. Aí você representa a fração correspondente, certo? Represente a parte do todo. Paguei 11 das 24 prestações do meu carro. Então, no carro tinha 24 prestações, né? Foi comprado e foi paga 11. Aí qual vai ser a fração que vai representar essa parte do todo? Caso possa simplificar, você pode simplificar o numerador e o denominador por o mesmo número. Na questão 5, eu tenho: Damião comprou 15 caixas de chocolate e quer dividir entre seus 3 irmãos. Quantas caixas cada irmão receberá? Então, aqui você vai fazer o seguinte. Por exemplo, na quarta, um exemplo. De 48 prestações do carro, pagou 15. Então, nós vamos ter 15, 48 avos. Aqui eu posso simplificar por 3, que vai dar 5, 16 avos, certo? Na quinta, Damião comprou 15 caixas de chocolate que quer dividir entre seus 3 irmãos. Quantas caixas cada irmão receberá? Aqui representa o quociente. Então, o que é o quociente? É a divisão de um número por outro, não é isso? Então, por exemplo, se Damião compra 20 caixas e vai dividir entre 5 irmãos, ele compra 20 caixas, vai dividir entre 5 irmãos. Então, 20 dividido por 5, 4. Cada irmão vai receber 4 caixas de chocolate. É isso? Que é em relação à divisão. Na questão 6 eu tenho: resolva utilizando o operador multiplicativo. A Melânia adora creme de mousse de chocolate, de maracujá. Como é muito gulosa, em um só dia tomou 7/8 das 100 ml do creme de mousse de maracujá. Calcular a quantidade de creme de mousse de maracujá que a Melânia tomou. Então, vou fazer outro exemplo aqui, né? Sexto. Digamos que seja 5 cestos de 1000 ml. Um exemplo, 5 cestos de 1000 ml que ela comeu desse mousse de maracujá. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico 5 vezes 1000, 5 vezes 1000 e divido por 6. Eu poderia dividir 1000 por 6 e depois multiplicar pelo 5. É a mesma coisa, certo? Então, vamos ver a divisão de 5.000 dividido por 6. Vamos ver aqui. 5.000 dividido por 6. 50 dá 8, 6 vezes 8 dá 48. Para 50, 2, baixo 0. 20 dá 3, sobra 2. 20 dá 3, sobra 2. Baixo 0 e vem uma vírgula. Aí dá 3 novamente, sobra 2. Vai dar uma dízima aqui. Então, é aproximadamente 833,3 mililitros, né? Essa seria a quantidade que ela iria consumir 5 cestos de 1000, né? Tem também essas atividades aqui, essas outras questões, tem elas uns exemplos resolvidos na apostila, abaixo da atividade, certo? Então vamos para a 7ª questão. Resolva utilizando a razão. Em uma sala de aula temos 16 meninas e 12 meninos. Determine a razão entre o número de meninas e o total de alunos.
B, a razão entre o número de meninos e o total de alunos. E C, a razão entre o total de meninos e o total de meninas. Um exemplo aqui dessa razão, eu vou considerar numa turma tem 20 meninas e 15 meninos, né? Numa turma de 7º ano, por exemplo, né? Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Então, as meninas são 20. O total de alunos dá quanto? 35. Né? Somos os meninos e as meninas. Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Tem 20 meninas. No total de alunos, 35. Então, eu divido 20, 35 avos. Aqui eu posso simplificar por 5, que vai dar 4 sétimos. Bom, aqui nessa letra A nós temos a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Então, nós temos na questão aqui 20 meninas e o total de alunos 35. Então, 20, 35 avos. Eu posso simplificar, eu vou ter 4 sétimos, certo? Nesse caso aqui, eu também posso deixar a fração, sem precisar de simplificação, certo? Na letra B, a razão entre o número de meninos e o total de alunos. O número de meninos são 15 e o total de alunos 35. Aqui, caso eu queira simplificar, por 5 e 5, vai dar 3 sétimos. Então, eu teria aqui 4 meninas, em cada 7 alunos teria 4 meninas. Em cada 7 alunos tem 3 meninos. E C, a razão entre o total de meninos e o total de meninas. O total de meninos, 15, e o total de meninas, 20, né? É a razão entre o total de meninos e meninas. Então, tem 15 20avos por 5. Dá 3 quartos. Então, tem 3 meninos para cada 4 meninas. Então, aqui você pode representar a fração e simplificar, ou pode deixar apenas a fração. Pode ser, fica correto também, certo? Não é obrigatório você simplificar. Tem que prestar atenção como é que você vai colocar o numerador e o denominador correspondente. Então, nessa atividade, você vai responder, colocar o nome, seu nome, a turma, o nome do assunto e a data, certo? Para ficar fácil a correção aqui. Aí responde as questões, pode colocar os resultados só, ou se quiser fazer o cálculo também, e me enviar. Bom dia.